Ele corre. Não há som além da própria respiração, do farfalhar dos galhos quebrados sob seus pés descalços. O frio da madrugada corta como lâmina, mas não mais que o medo. Atrás dele não estão bárbaros, estão seus próprios irmãos de armadura, armados com lanças, gritando seu nome como quem caça um animal. Ele não é mais soldado, é desertor. Não há tribunal, não há apelação. Apenas uma certeza: será morto como exemplo. Em Roma, fugir não era covardia, era traição, e a punição era pública, cruel e coreografada para o medo. O império não tolerava falhas, não aceitava fraquezas. A legião era uma engrenagem perfeita, e quem ousasse sair dela era esmagado sem piedade. Este é o relato de um homem que tentou escapar do peso da glória romana e foi devorado por ela. Prepare-se para entrar em um mundo onde a disciplina tem cheiro de sangue e o silêncio pode ser mais mortal que a espada. O exército romano não era apenas uma força militar, era um organismo. Cada soldado era uma célula, viva dentro de algo maior. Algo que respirava disciplina, exalava medo e marchava com precisão cirúrgica. A legião era uma casa sem janelas. Nela não se via para fora e nem se escapava. A obediência era a base, o medo, o cimento. Não se lutava apenas contra germanos, partas ou bretões, lutava-se contra a exaustão, contra a saudade, contra a loucura que vinha à noite quando o silêncio deixava os gritos da mente ecoarem. Fugir não era uma opção, era um crime, um risco para a ordem. E quando alguém quebrava esse pacto de ferro, a legião sangrava e cobrava. Roma não lidava com desertores como meros traidores. Ela os via como vírus e reagia com cortes cirúrgicos. A história que vamos contar é a de um desses cortes. Um homem real, apagado dos registros, mas cujos últimos passos ainda sussurram entre as ruínas da disciplina que mata. Se essa introdução já te prendeu, espera até ver o que vem a seguir. Mas antes, se esse tipo de conteúdo te faz enxergar a história com outros olhos, mais humanos, mais intensos, mais reais, deixa o like agora mesmo. Isso mostra que você valoriza conteúdo que não repete o óbvio, que mergulha onde os livros hesitam. E se você sente que pertence a essa legião de buscadores da verdade por trás das glórias de Roma, se inscreve no canal agora. Aqui, a história não é contada por vitórias, mas pelos gritos que Roma tentou silenciar. Só os fortes assistem até o fim. E você já provou que é um deles. Vamos juntos até a última gota dessa jornada. Ele não era um covarde. Havia resistido a invernos brutais, cruzado rios congelados, enfrentado lanças e flechas com a coragem que Roma exigia. Tinha cicatrizes nos braços, sangue nos pés e morte nos olhos. Mas algo dentro dele rachou. Não foi de uma vez. Foi em silêncio, um pedaço por dia. Talvez tenha sido a saudade da esposa, ou o enterro do amigo que explodiu diante dele sem chance de adeus. Talvez o frio constante, o peso da armadura, os gritos dos comandantes, ou o olhar vazio dos companheiros que já não lembravam quem eram. Seja o que for, chegou uma noite em que ele não aguentou mais. Levantou-se quando todos dormiam, deixou a espada cravada na terra como quem devolve um fardo e sumiu na escuridão. Não gritou, não chorou, apenas caminhou. Para Roma, era um traidor. Para ele, era a única forma de respirar sem se afogar. O preço, ele sabia, mas mesmo assim, correu. Na legião, desertar não era apenas uma fuga, era uma ruptura no tecido da ordem. Um rasgo perigoso que precisava ser costurado com sangue, antes que outros seguissem o mesmo caminho. Não importava se o homem era veterano, herói ou recém-chegado. Se fugiu, virou alvo. E a caçada começava. Centuriões não precisavam de ordens diretas. Eles sabiam o que fazer.
Reuniam homens, cães, rastreadores, mapeavam os passos, seguiam pegadas, farejavam trilhas como lobos famintos. Um desertor era uma ameaça viva e precisava ser exterminado rápido. O silêncio da ausência dele fazia mais estrago que 1000 lanças inimigas. O soldado que correu virou presa. Cada arbusto podia esconder seus perseguidores. Cada galho que estalava era um aviso de que a morte o rondava. Ele sabia que não havia clemência. E o pior, sabia que quem o encontrasse não hesitaria em matá-lo. Não por crueldade, mas por dever. Roma não aceitava rachaduras. E por isso, caçava os que tentavam escapar do concreto da legião. Encontraram-no ao amanhecer. O corpo sujo, os olhos fundos, os joelhos cravados na terra fria. Não resistiu, não implorou, apenas olhou. O olhar de quem já estava morto por dentro. Os soldados que o cercaram não disseram uma palavra. Sabiam o protocolo. Não havia julgamento, nenhum direito, apenas execução. Amarraram suas mãos com cordas de couro. Arrastaram-no até o centro do acampamento. A punição seria pública. Era sempre assim, não apenas para punir, mas para ensinar, para que todos vissem, para que o medo criasse raízes, açoites até a pele virar carne viva, ou decapitação com espada curta, feita sem pressa, para o sangue salpicar no rosto dos presentes. Às vezes, o amarravam nu a uma estaca, deixando que o frio, os corvos e o tempo terminassem o trabalho. Cada legião tinha seu estilo. Mas o recado era o mesmo. Em Roma, a disciplina é maior que a vida. Naquele dia, o desertor não gritou, não chorou, apenas aceitou. A morte, para ele, parecia ser menos cruel que continuar sendo peça da engrenagem. Se a fuga causasse vergonha, perdas ou ameaça à autoridade dos comandantes, o castigo podia escalar para algo ainda mais sombrio. Não bastava matar o desertor. A legião inteira deveria sentir o golpe. E então, o centurião pronunciava uma única palavra que fazia os mais bravos tremerem. Decimatio. Não importava quem era culpado. Era sorteio. De cada grupo de 10 soldados, um seria escolhido. 1 em cada 10. Condenado à morte. Os outros 9 eram obrigados a executar o irmão com pauladas, espadas ou pedras. Mataram colegas com quem dividiram pão, abrigo e batalhas. Isso não era punição. Era psicologicamente devastador. Era o próprio império dizendo: se um falhar, todos sangram. O medo era o cimento da fidelidade. Os soldados, após a decimatio, voltavam à guerra com os olhos vazios. Nunca mais eram os mesmos. Roma não apenas quebrava corpos, ela moldava almas pelo terror. E o desertor morria 2 vezes, na própria execução e nas cicatrizes que deixava nos que sobreviveram à sorte. A guerra mais cruel que um soldado romano enfrentava nem sempre era contra um exército inimigo, era silenciosa, noturna, invisível. Vinha quando o acampamento dormia e ele continuava acordado, ouvindo os gritos que só ele lembrava. O trauma virava um companheiro de marcha. E o medo, um general sem rosto. Após a decimatio, ou a execução de um desertor, a legião não voltava ao normal. O ar ficava mais denso. O silêncio nos olhos dos soldados dizia o que nenhuma boca ousava repetir. Havia um pacto de ferro entre eles, mas esse pacto era temperado com dor e raiva. Cada um carregava consigo a lembrança do amigo que teve que matar. A culpa de não ter sido sorteado. O peso de saber que a qualquer instante poderia ser o próximo. Os soldados sorriam menos, respiravam fundo mais vezes, andavam mais calados. Roma vencia guerras, mas perdia homens por dentro. O império não se importava, porque no fim, o importante não era a alma, era a disciplina. E para Roma, disciplina era mais valiosa que qualquer coração ainda batendo. Ele não teve nome nas tábuas oficiais, nenhum monumento, nenhum epitáfio, nenhuma inscrição em mármore.
para o império, ele não existiu. Desertores eram apagados da história como se nunca tivessem marchado sob o estandarte da águia. Mas as cinzas do que Roma cala ainda ardem nas memórias dos que viram. Soldados que voltaram para casa com os olhos assombrados. Veteranos que contavam apenas parte da verdade para seus filhos. E entre essas verdades escondidas, o nome daquele homem sussurrava. Um nome dito em voz baixa, como se chamá-lo fosse invocar o próprio medo. Nas tavernas, nos acampamentos temporários, em noites de bebida e silêncio, alguém sempre contava a história de um que tentou fugir, um que não aguentou mais, um que preferiu correr, sabendo que correria para a morte. Hoje, nós trazemos essa memória à tona, não para honrá-lo como herói, nem para condená-lo como traidor, mas para mostrar que por trás da glória imperial havia homens partidos, histórias enterradas e um grito que Roma nunca conseguiu silenciar. Talvez você pense, eu nunca teria fugido. Mas será? Todos nós temos um ponto de ruptura e às vezes ele não vem com gritos, vem com silêncio, com aquele aperto no peito que ninguém vê, com aquela vontade de largar tudo e desaparecer. O soldado que correu não era diferente de você. Tinha medo, cansaço, traumas, e chegou uma hora em que a armadura não o protegia mais de si mesmo. Ele não fugia de Roma. Fugiu da dor que a guerra deixou nele. Fugiu do vazio que crescia a cada batalha vencida e a cada amigo perdido. Essa história, no fundo, não é sobre um desertor romano. É sobre todos nós que já pensamos em desistir. Sobre o peso que carregamos em silêncio. Sobre a coragem que às vezes falta. E sobre o preço que a alma cobra quando o corpo continua, mas o coração já parou. E aí fica a pergunta: você já quis fugir de algo que te destruía por dentro? E se sim, o que te fez ficar? Agora que você ouviu tudo, pare e se pergunte com sinceridade: você teria corrido? Ou teria ficado ali em silêncio, engolindo o medo, esperando a próxima ordem, a próxima marcha, o próximo corpo ao seu lado cair? A verdade é que ninguém sabe o que faria até o momento em que a alma grita mais alto que a espada. Esse homem que Roma esqueceu ainda ecoa na história, porque sua dor é a dor de muitos, de soldados modernos, de pais de família, de quem enfrenta batalhas invisíveis todos os dias. Se essa história te tocou, escreva nos comentários. Eu teria coragem de ficar? Curta, compartilhe e faça essa reflexão alcançar outros, porque a história de um desertor não é sobre covardia, é sobre o custo da sobrevivência. E lembre-se, por trás de cada medalha há um silêncio que nunca foi contado. E às vezes, o maior grito da história é aquele que ninguém ouviu. Excelente escolha. O gatilho da reciprocidade funciona quando o público sente que recebeu algo de valor e, por isso, se sente naturalmente inclinado a retribuir. Já o gatilho da transformação desperta a sensação de que aquele conteúdo mudou algo dentro da pessoa, provocou reflexão, impacto ou até mesmo cura interior.